Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo aqui à nossa resolução do primeiro gabarito para questões de Química. Eu sou o professor Potássio e vou responder essas questões do Preveste para você. Então vamos lá, sem mais delongas, a nossa primeira questão aqui do gabarito foi uma questão contextualizada, com mercúrio na Amazônia, e aí traz um texto aqui interessante da Química Nova na Escola que fala assim: a contaminação do mercúrio por mercúrio na Amazônia ocorre com a sua utilização no processo de extração do ouro. O mercúrio residual é descartado nas margens e nos leitos dos rios, no solo, e é lançado na atmosfera durante o processo de queima do amálgama. Amálgama é uma liga metálica. Olha só, cerca de 3.000 toneladas de mercúrio. Opa, 3.000 toneladas. Professor, que número é esse aqui, hein? Olha só, toneladas. 10, vamos lá. 10 a terceira quilogramas, não é verdade? 10 a sexta gramas. Como a gente está falando de 3.000 toneladas, então vai ser 3, 1, 2, 3, 3.000 vezes 10 a sexta gramas. Então aqui é 6, 7, 8, 9. Então aqui você tem 3 vezes 10 a nona gramas. Ok, 3.000 toneladas de mercúrio utilizados nos garimpos de ouro da Amazônia. Ao longo dos últimos 20 anos, vem sofrendo oxidação aí, né? Então você tem aqui essa questão do mercúrio utilizado nos garimpos ao longo de 20 anos. Ele vem sofrendo oxidação e metilação nas condições propícias das águas e sedimentos dos rios, contaminando as populações ribeirinhas através da ingestão de peixes. Então avalie as afirmações a seguir, que fala assim: primeira coisa, a gente quer saber aqui se está correto ou está errado. Ou não, a gente quer saber se está correto, né? Então a gente vai procurar ali para validar as alternativas. Então, sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por ml, ele está falando que a densidade do mercúrio para cada 1 ml, você tem essa massa, beleza? Então, 3.000 toneladas ocupam um volume de 40,8 metro cúbico. Então, só para a gente ter uma noção, metro cúbico equivale a 10 a terceira litros, que equivale a 10 a sexta ml. Então, aqui você tem um total de 40,8. Vamos arredondar para 41? 41 vezes 10 a sexta ml. Muita coisa, né? Então, será que vai dar esse volume aí? Mas a gente está falando de uma massa muito grande, hein? 3.000 toneladas. Então, você vai fazer o seguinte, se 13,6 gramas equivale a 1 ml de volume pela densidade, qual será o volume, né? Qual será o volume dessa massa aqui, de 3 vezes 10 a nona gramas. Então você vai multiplicar esse com esse, esse com esse. Então x é igual a 3. Aí, galera, vamos facilitar aqui. Vamos colocar 30 vezes 10 a oitava, que aí facilita na hora de dividir por 13,6, não é verdade? Lembrando que grama com grama foi para o espaço, beleza? Resultado aqui vai ser em ml. Aí, 30 dividido para 13,6, aqui deu um valor de 2,2. Usou 2,2 o quê? 2,2 vezes 10 a oitavo ml. Oitavo ml. Se você deslocar, então, essa vírgula para a direita, 1, tá? E 2. Então, vai ficar 220 vezes 10 a sexta ml. Ou seja, um valor bem acima, né, do volume aqui apresentado na questão. Portanto, a primeira afirmativa está errada, ok? Tira ela daí, Isso aqui está errado. Então, a gente já tira aqui a D, né? Já tira A. E vamos seguindo. Uma amostra de 49,25 gramas de ouro
tem aproximadamente essa quantidade de átomos de ouro, né? Então, para fazer isso, eu vou apagar bem aqui, certo? E vamos calcular essa estequiometria aí, de número de átomos. Se você for lá na tabela periódica, bonitinha, ó, o ouro é o elemento de símbolo AU, ele está na família 11, e a sua massa atômica, conferindo aqui na minha tabela, ele tem um peso atômico de 197 gramas por mol. Então, isso já é a proporção que você precisa saber. Olha só, 197 gramas de ouro representa 1 mol dele. E aí, galera, 1 mol aqui, a gente tem que lembrar que 1 mol representa essa quantidade de átomos. 6 vezes 10 a 23. Logo, 49,25 gramas de ouro representa quantos, né? Ouro com ouro vai para o espaço, grama com grama vai para o espaço, multiplica esse com esse e esse com esse. Então vai ficar, então, X é igual a 49,25 vezes a constante de Avogadro, 10 a 23, dividido para 197. Gente, isso aqui, ó, nada mais é do que 1 sobre 4, né? Porque, ó, se você pegar 197 dividido para 4, dá 49,25. Então, muitas questões de vestibular traz essa relação aí, né, de simplificação de números que são divididos por 2, por 3, por 4, justamente para você ter essa visão, facilitar a sua resolução. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 a 23 dividido para 4. Então, 6 dividido para 4 vai dar 1,5. 1,5 vezes 10 a 23. Conclusão, átomos de ouro. Tá certo aqui, a afirmativa 2 está correta. 3. O mercúrio possui um ponto de ebulição inferior ao ouro? Isso aí, com certeza, né, gente? A gente sabe que o mercúrio ele é um metal líquido. Ele é um dos metais líquidos aqui, na condição normal de temperatura e pressão, acompanhado ali do galho, né? Só que o galho tem um ponto de fusão um pouco ali próximo de 30, certo? Então ele sim realmente apresenta um ponto de ebulição inferior ao do ouro, uma vez que tem um ponto de fusão inferior. Pois com o processo de queima da amálgama, que é a mistura dos dois ali, né? Ocorre a saída do mercúrio, né? Então aqui fica só o ouro. Então, nesse caso, uma amálgama entre o mercúrio e o ouro. Isso aí está correto. O mercúrio perde elétrons quando sofre oxidação, ok? O mercúrio perde elétrons quando sofre oxidação. Isso está correto porque qualquer substância, qualquer elemento, né, que sofre oxidação, ele perde elétrons. Oxidação é o processo de perda de elétrons, beleza? Então, o mercúrio, quando ele sofre oxidação, ele fica no estado mais, quando perde um elétron, ou até na condição 2+, que são os dois números de oxidação para ele aí. Ok. Aí, ó, o mercúrio é bioacumulativo, isso aí é correto. Inclusive, aqui em Roraima nós estamos tendo aí essa problemática do bioacúmulo do mercúrio, uma vez que o peixinho vai lá, come, né? Ele come um alimento, ou então bebe aquela água e tal, vem com mercúrio, se acumula no seu organismo, o ser humano vai lá comer esse peixe, e aí ele se acumula no organismo do ser humano. Então o mercúrio ele é um dos elementos bioacumulativos, sem dúvida, portanto o gabarito aqui vai ficar com a letra B, né? Letra B aqui dessa questão, da questão de número 1, ok? Vamos então para a próxima questão. Olha lá. Questão de número 2. Fala o seguinte: panelas de barro produzidas há séculos por mulheres Macuxi devem ganhar selo de referência à terra indígena Raposa Serra do Sol, G1 Roraima. As panelas de barro, um dos principais símbolos da cultura indígena roraimense, são fabricadas artesanalmente, utilizando-se como matéria-prima a argila de uma região local. A análise química dessa argila revelou a presença dos seguintes óxidos, olha só: óxido de cálcio, óxido de titânio, óxido de sódio, óxido de alumínio e óxido de ferro 3. Considerando a composição dos óxidos mencionados no texto, a quantidade de cátions bivalentes, então eu quero
quantidade de cátions bivalentes e a quantidade de cátions que possuem 10 elétrons. Hein? Aquele que estabiliza com 10 elétrons. Isso aí dá para saber pelo número atômico. Então, vamos analisar cada um aqui. Primeiro composto aqui que eu tenho é o óxido de cálcio. CaO. Aí, galera, o cálcio ele é um metal alcalino terroso, portanto, o número de oxidação fixo, mais 2. O oxigênio, menos 2. Beleza? Outra informação interessante é que o número atômico do cálcio, o número atômico dele é 20. É 20, tá bom? Portanto, se ele perder 2 elétrons, ele fica com 18 elétrons, certo? Então, ele não é um cátion, ele é um cátion bivalente, beleza. Mas ele não tem 10 elétrons aí, ele vai ter 18, se assemelhando ao argônio. Vamos agora para o óxido de titânio. Então, aqui, ó, no caso, isso é um óxido. Ele assumiu aqui. Óxidos. Então, todo óxido tem número de oxidação, né, o oxigênio. O óxido é um composto binário, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, caracterizado pelo oxigênio 2-, tá bom? Então, aqui, ó, se a gente for calcular o óxido do titânio, X mais 2 vezes menos 2 igual a 0, X menos 4 igual a 0, X é igual a mais 4. Portanto, aqui o NOx dele é mais 4, não é um cátion bivalente, tá? É um cátion tetravalente. E aí, se a gente for dar uma olhadinha lá na tabela periódica, o titânio, ele é um elemento da família 4, é um metal de transição externa. O número atômico dele é 22. Se ele perdeu 4 elétrons, ele vai ficar com 18, se assemelhando quem? A um gás nobre chamado argônio. Próximo, o sódio, né? Então aqui, ó, óxido de sódio, Na2O. O sódio, por si só, é um metal alcalino, portanto, o número de oxidação é fixo em mais 1. E a informação interessante é que o número atômico do sódio é 11. Portanto, se ele perder 1 elétron, ele fica com 10. Então aqui nós já encontramos um cátion. Ele é um cátion monovalente, tá? Mas ele é um cátion que possui 10 elétrons. Tá bom? Próximo, Al2O3, óxido de alumínio. Al2O3. Né? O alumínio é um cátion com NOx fixo também, mais 3, né? Só você desfazer essa ligação iônica aqui, mandando para cá a carga de volta, então mais 3. Ou você pode calcular aqui, chamando 2x mais 3 vezes menos 2, igual a 0. E aí você ficaria com x é igual a 6, dividido para 2, igual a mais 3. Outra informação interessante é que o alumínio ele tem número atômico 13. Portanto, se ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons. Portanto, ele é um cátion que possui 10 elétrons. Ok? E por último, Fe2O3. Mesma fórmula ali do Al2O3, portanto, esse 3 representa a carga aqui desse metal, beleza? Do ferro. Mais 3. O ferro tem número atômico 26, portanto, se perdeu 3 elétrons, ele fica com 23. Ok? Então, não é um dos cátions com 10, né? Com 10 elétrons. Resolvendo aqui, então, cátion bivalente, somente o cálcio, certo? E aqueles que têm 10 elétrons, que possuem 10 elétrons, são alumínio, tem 10 elétrons, e o sódio, 10 elétrons aí, sendo iseletrônicos, tá? Gabarito, então, 1 e 2 aqui, alternativa letra D. E agora uma questão de estequiometria, né? Então, sempre está preparado aí para fazer os cálculos de estequiometria. Olha só, molibdênio é encontrado na natureza na forma de disulfeto no mineral molibdenita. O molibdênio pode ser obtido, na sua forma metálica, a partir desse mineral, segundo as equações não balanceadas. Então, se a gente for balancear essa equação, né, vamos fazer aqui do lado. MOS mais O2 reage para formar
MoO3 mais SO2. Aí, depois esse MoO3 reage com alumínio, formando então aqui o MO, que é o que ele quer, certo? Ele quer aqui isso, mais o Al2O3. Primeira etapa, segunda etapa. Somando as duas equações aqui, vamos ver o balanceamento dessa equação, como é que vai ficar, né? Aqui você tem um total de um molibdênio. Aqui também, certo? Um enxofre. Pronto. Aí, galera, nesse caso aqui, eu tenho 2 oxigênios, certo? Mais 3 oxigênios dá 5. 2 mais 3, 5. Então, aqui, como eu quero 5 desse lado, eu vou colocar 5 sobre 2. Tá? Pronto. Tá balanceado. Ó. Um molibdênio. Um enxofre. Ah, não. Aqui são S2, né? Só fazer essa correçãozinha aqui. Tá? Não vai mudar muita coisa, não. S2 aqui, ó. Então, esse 2, ele vem para cá, ó. 2 enxofres. Por isso que é muito importante sempre conferir o balanceamento, né? Depois, então, 2 enxofres, um molibdênio. Aí eu tenho, então, 2 vezes 2, 4 oxigênios, mais 3 oxigênios, dá 7. Então, o que vai mudar aqui é que eu vou colocar 7 sobre 2, tá bom? Agora vamos para a segunda equação. Ó, 2 alumínios, 3 oxigênios, então aqui fica 1 e aqui fica 1. Global é que esse óxido de molibdênio com esse aqui também vai para o espaço. Vai sobrar, então, MoS2 mais 7 sobre 2O2 mais 2 alumínios reage para formar MO mais 2SO2 mais o Al2O3. Aí, a informação aqui é interessante, porque você tem 1 mol desse composto, formando 1 mol dessa substância simples aqui. Então, a proporção é de 1 para 1. Na global, a gente conferiu isso. Certo? Aí, ó, a ideia aqui é o seguinte. Partindo-se de 2.000 gramas de molibdenita, quem é a molibdenita aqui? Ele falou. Molibdênio é encontrado na natureza na forma de disulfeto, no mineral molibdenita. Então, o sulfeto, disulfeto, é isso aqui, ó. Disulfeto de molibdenita, né? De molibdênio. Então, a sua estequiometria vai se basear nesse cara aí. A partir de 2.000 gramas de molibdenita com 20% de impureza, ou seja, somente 80% dessa massa confere ao composto que reage, e considerando o rendimento global da reação de 75%, ou seja, da reação de 100%, somente 75% vai ser produzido. Né? A massa do metal obtida em quilograma representa quanto? Então, 1 mol para 1 mol, você vai precisar das massas molares. Deixa eu dar uma olhada na minha tabelinha aqui. A massa do molibdênio, 96 gramas por mol. Então, você vai calcular a massa molar dele de 96 mais enxofre 32, só que são 2, né? 32. Então aqui vai ficar 2 com 2, 4, 100, 160. Então massa molar dele, 160 gramas por mol. 160 gramas por mol. Então a ideia aqui é a seguinte, ó. Você tem então uma vez a massa molar desse, produzindo uma vez a massa molar desse. Então a estequiometria vai me dizer assim, ó, 160 gramas de MoS2 produz 96 gramas de MO, que é a massa atômica do molibdênio, certo? Essa aí é a minha proporção. Primeira relação é a proporção, ok? Segunda relação é o problema. Então, quando você tem 2.000 gramas, onde 20% é impureza, você vai tirar isso aqui, ó, 2.000
está para 100, qual vai ser a massa referente a 80%, né? Porque ali os 20% são impureza. E aí, X vai dar um total de 1.600 gramas. Então, na verdade, é isso aqui que reage. É isso que reage. Então, ó, 1.600 gramas de MoS2 vai produzir X. Aí, galera, há uma relação aqui de 10 vezes, né? Olha só. Vai para o espaço, 0 com 0, 0 com 0, né? E aí você vê uma relação de 10 vezes de um para o outro. Aí, se a gente utilizar aqui a lei das proporções definidas de Proust, esse cálculo vai me dar, então, 10 vezes a massa daqui do molibdênio. Então, X é igual a 960 gramas de MO. Aí, eu quero isso em quilograma, né? Vai falar, poxa, 960 quilograma é 0,96. Será que é a letra D? Não, porque esse rendimento global aqui foi de 75% e não de 100%, né? Então você tem que fazer também esse cálculo de rendimento no final. Ou seja, 960 gramas de MO representa 100% do rendimento. Qual vai ser a massa referente a 75%? Então, X aqui vai me dar o valor de 720 gramas. Que isso aqui, em quilograma, representa 0,72 quilogramas. Professor, como é que eu faço para transformar para quilograma? Você divide por 1.000. Então, ó, 720 dividido para 1.000, 0 com 0, 0 deslocou uma, 0 deslocou duas vezes a vírgula. Portanto, o gabarito aqui, letra C, né? Letra C. Show de bola, letra C, a nossa terceira questão, e vamos continuar aqui. Questão de número 4. Olha lá. A concentração dos íons Mg, 2+, e do íon cloreto em sua solução preparada para a adição de 190 gramas de cloreto de magnésio, uma quantidade de água suficiente para obter aqui uma solução de 2,5 litros, são aproximadamente quanto? Isso aqui é um cálculo comum de molaridade, né? Então você vai ter que utilizar aqui a fórmula da molaridade. Molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. A massa molar do MgCl2 vai ser igual. Vamos lá, o magnésio é um metal alcalino terroso. A massa molar dele compreende um valor de 24,3. Então, 24, vamos aqui trabalhar com 24, né? Então, 24 mais o cloro, 35,5, mais 35,5, porque são dois cloros, tá bom? Então, 24, você tem 24 mais 71, aqui dá 5 e aqui dá 9. Portanto, a massa molar dele é 95, ok? Essa daqui é a massa molar do cloreto de magnésio. Você vai colocar ali na fórmula. E a massa que foi dada aqui foi de 190. Então, molaridade calcula-se com 190 gramas dividido para 95 gramas por mol vezes o volume de 2,5 litros. Show de bola? Então vamos lá, vamos calcular isso aí. 190. Aí, grama com grama vai para o espaço, fica mol por litro, tá? 190 dividido para 95 vezes 2,5, 237,5, tá? Você resolve isso aqui da forma mais simples que for possível, né? Você poderia simplificar esses 2 por 5 aqui, ou até esse daqui também, tá? O fato é que, resolvendo esse cálculo, 190 dividido para 237,5, você tem o valor exato de 0,8, ok? 0,8 mol por litro. Aí, ó, essa daqui é a concentração do sal, né? Então aqui, ó, concentração do MgCl2.
0,8 mol por litro. Só que esse sal aqui, MgCl2, ele é um haleto, né? Um cloreto. E os cloretos são solúveis, então aqui vai ficar Mg2+, mais Cl2Cl-. Isso significa que pela estequiometria, 0,8 mol, né? 1 gera 1, então 0,8 gera 0,8. 1 gera 2, então gera 1,6. Então a concentração do cloreto é 1,6 e a concentração do magnésio na solução é 0,8. Então aqui gabarito. Letra C aqui para a nossa questão. Bom? Só confirmando aí, vamos para a questão de número 5. Questão de número 5 é uma questão de equilíbrio químico. Olha só, deslocamento do equilíbrio químico, um assunto que cai bastante nos vestibulares. Reações reversíveis são caracterizadas pela coexistência de substâncias que reagentes, com as substâncias formadas produtos. As concentrações ou pressões parciais dessas espécies podem variar de acordo com as condições reacionais. Veja a reação química hipotética, que é o X2 gasoso mais 2A2 gasoso em equilíbrio para formar X2A4 gasoso. A informação que ΔH dessa reação é negativa, portanto, essa reação é exotérmica. Beleza? É correto o que se afirma apenas em, vamos lá, um aumento da pressão favorece a formação do produto? Aqui, ó. Do lado dos reagentes, você tem 1 mol mais 2 mols aqui. Do lado dos produtos, você tem 1 mol de gás, né? Ou seja, você tem 3 volumes gasosos e aqui você tem um volume gasoso do lado dos produtos. São todos gases. Então, qual é a ideia? Quando você aumenta a pressão do sistema, né, não é todo o sistema, tem produto e tem reagente lá. Se aumentou a pressão desse sistema, você está comprimindo o volume do sistema. Portanto, o equilíbrio se desloca no sentido que vai ser favorecido, né, por menor volume. Logo, do lado dos produtos, me parece que tem menor volume, uma vez que tem 1 mol de gás, tem um volume 3 vezes menor do que 3 mols de gases, beleza? Então, no caso, se você aumenta a pressão, você favorece o sentido de menor volume. Se você diminui a pressão, aí você favorece o sentido de maior volume. Lembrando que pressão e volume dos gases são inversamente proporcionais, ok? Então aqui, um aumento da pressão favorece a formação do produto, que realmente o produto tem menor volume gasoso aí. Se a reação ocorrer com a formação total de produtos, ou seja, ocorreu, a reação não está mais em equilíbrio, tá? Reagiu tudo. É isso que ele está falando. Mantendo a pressão e a temperatura constante, o volume do produto poderá ocupar um volume 3 vezes menor do que o inicial dos reagentes. É verdade, gente. Do reagente, você tem 3 mols de gases. Lembra que o gás ele tem comportamento ideal. Não importa a substância, tem o mesmo comportamento. Então, 3 mols do lado dos reagentes, reagiu totalmente, produziu ali, na verdade, 1 mol do gás do produto. Então, ele tem 3 vezes menor ali em questão de volume, tá bom? Então, essa alternativa aqui está correta também. 3. A elevação da temperatura do sistema favorece a formação do produto. Então, isso está errado, né, gente? Porque, ó, se você aumenta a temperatura de um sistema, você favorece o sentido em que absorve essa energia, né? Então, no caso aqui, o sentido endotérmico. Se você diminui a temperatura, você favorece o sentido em que está liberando energia, tá bom? É o sentido exo. Então, se a reação já está liberando energia, se você aumentar a temperatura, você vai atrapalhar essa reação aí, beleza? Então, a elevação da temperatura do sistema favorece o sentido dos reagentes, que no caso é o sentido endotérmico. Lembra que o sentido inverso da exotérmica é a endotérmica. Então, essa 3 aqui está errada. 4. A adição de X2. Quem é X2? Reagente. Aqui, ó. Em excesso, favorece a formação de mais produtos na reação. Verdade. Se você aumenta a concentração de um reagente, ele desloca no sentido de formar produtos. Muito bem.
É correto que se afirma apenas em 1, 2 e 4. Né? 1, 2 e 4, isso está expresso na letra A. Questão de número 6. Essa questão de número 6 é uma questão que trata sobre o assunto de cinética química de lei de velocidade. Ela traz também uma reação que é muito abordada lá na química orgânica, que é uma reação de substituição nucleofílica. As reações de substituição nucleofílica podem ser de primeira ordem ou de segunda ordem. No caso da reação de primeira ordem, significa ali que depende somente da concentração de um reagente. De segunda ordem, depende de 2. Essa reação aqui me parece ser uma reação de primeira ordem. Olha só, o 2-bromo-2-metilpropano reage com hidróxido de sódio. Então, você já vai saber que o 2,2 de metilpropano que ele está falando é esse composto bem aqui, né? Independente se você já estudou química orgânica ou não, já dá para saber, porque o outro é o hidróxido de sódio, conforme descrita a equação a seguir. Levando a formação então ele está falando de um produto, né? 2-metilpropan-2-ol e do brometo de sódio. Ele está falando de uma reação global, certo? Porém, essa reação se dá através do somatório de duas etapas, né? Então, duas etapas elementares descritas como etapa 1, então essa daqui é a nossa etapa 1, e essa daqui é a nossa etapa 2. Bom? Sendo a primeira delas a etapa lenta. Opa, etapa lenta. Vamos ver se eu lembro aqui da aula do professor. A etapa lenta, em uma reação não elementar, ou seja, aquela que ocorre em várias etapas, é a que determina a velocidade da reação. Pois veja bem, se a reação demora muito, né, para acontecer, a etapa lenta ela tem maior culpa disso. Então, a velocidade da reação é mais sensível à etapa que demora mais, a lenta. Portanto, a lei de velocidade do processo é determinado pela etapa lenta, no caso de reações não elementares. Se eu for, então, determinar aqui uma lei de velocidade, eu tenho que olhar apenas na etapa lenta, nos seus reagentes. Veja quem está no reagente, somente o nosso 2-bromo-2-metilpropano. Explicando um pouco sobre esse processo, acontece o seguinte, a hidroxila precisa aqui substituir o bromo, mas ela não consegue atacar aqui o carbono do meio, porque ela está impedida. Olha só, impedimento estérico. Portanto, ela precisa esperar a formação do carbocátio, utiliza assim um solvente polar para isso, e nesse momento ela ataca formando aqui nosso álcool, beleza? Então a primeira etapa, a etapa da formação do carbocátio, é uma etapa lenta e que depende somente desse reagente, que é o 2-bromo-2-metilpropano. Portanto, essa reação é uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem. Por que de primeira ordem, professor? Justamente porque ela só depende de um reagente onde o seu coeficiente é 1. Logo, a lei de velocidade desta reação vai ser expressa da seguinte forma. Velocidade é igual a constante de proporcionalidade vezes a concentração. Vou chamar ele de reagente, tá, gente? Aqui, ó. Vou chamar ele de reagente. Reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Portanto, se é 1, ela é de primeira ordem. Sabendo disso, vamos aqui para a nossa questão. Com base nessas informações, é correto afirmar que, se dobrarmos a concentração do reagente, mantendo a concentração de hidróxido de sódio constante, né? Até porque o hidróxido de sódio dessa reação, você vai aumentar a concentração dele, ele não interfere em nada. Por quê? Ele não aparece na lei de velocidade, ele está na outra etapa. Então, ó, a velocidade da reação mantém inalterada. Isso aí está errado, gente, porque ó, se ele fala que dobrou a concentração do reagente e se mantém inalterado, isso aí está errado, porque é justamente esse reagente que interfere na velocidade da reação. Portanto, a interpretação é essa. Se você dobrou, você coloca o 2 aqui, ó, elevado a 1, vai ficar 2. Ou seja, a velocidade da reação ela aumenta 2 vezes em relação a uma velocidade que já existia. Então, por isso aqui está errado. Se dobrarmos a concentração do reagente, mantendo a concentração do hidróxido de sódio constante, a velocidade da reação mantém inalterada de novo. Então, está errado aí. Aqui ele vai seguir, fala, porém, se dobrarmos a concentração do hidróxido de sódio, mantendo a concentração do reagente constante,
a velocidade quadruplica. Não, porque o hidróxido de sódio ele não tem efeito nenhum sobre a velocidade. Você pode aumentar, triplicar, quadruplicar, a velocidade não vai mudar. Por quê? Simplesmente não aparece na etapa lenta. Ele não está sendo determinado na lei de velocidade. Essa reação é substituição nucleofílica de primeira ordem. Só depende de um reagente, de um componente, que é o nosso reagente 2-bromo-2-metilpropano, na sua formação de seu carbocátion. Portanto, só depende da concentração dele. Se dobrarmos ao mesmo tempo a concentração do reagente com o do hidróxido de sódio, a velocidade quadruplica. Não porque, como eu falei para vocês, hidróxido de sódio não tem efeito sobre essa velocidade. Se dobrarmos a concentração do reagente mantendo a concentração do hidróxido de sódio constante, a velocidade da reação dobra. Muito bem, está aqui, ó. Dobrei a concentração dele, a velocidade dobrou. Porém, se dobrarmos a concentração do hidróxido de sódio, mantendo a concentração do reagente constante, a velocidade da reação se mantém inalterada. Verdade. Então, nesse caso, você só dobrou o hidróxido de sódio. A velocidade ficou do mesmo jeito. Por quê? Porque não depende dele. Então, a alternativa correta aqui, letra D. E, se dobrarmos ao mesmo tempo as concentrações do reagente com hidróxido de sódio, a velocidade da reação se mantém inalterada. A gente já viu que não, porque o reagente ele tem efeito sobre a velocidade. Portanto, concluindo aqui, questão 6, gabarito letra D. Show de bola essa questão. Questão de número 7. Questão de química orgânica. Olha, a Rua dos Crisântemos, no bairro Precumã, é uma homenagem a um tipo de flor que é bastante cultivada nos bairros de Boa Vista, Roraima. A capilina é um dos compostos orgânicos do óleo essencial desta planta e é empregado como fungicida, né, que mata fungos. Sua estrutura é representada a seguir aqui. Né? Tá aí. Sobre o composto é feita as seguintes afirmações e a quantidade de afirmativas incorretas, hein, gente? Erradas. Queremos as erradas aqui. A capilina é um composto de cadeia mista. Verdade. Tem uma parte aberta, tá aqui, ó, e uma parte fechada. É ramificada? Verdade, porque a ramificação ela tá aqui, ó, né? Ramificação. No caso desse grupo aqui. É insaturado, tem várias ligações duplas, triplas, e tem fórmula molecular C11H8? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não tem fórmula C11H8. Então já é uma errada aí, né? 2. O número de carbonos com hibridização ou hibridação sp2 e sp é respectivamente 7 e 4. Vamos lá. sp2, uma ligação dupla. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 também. Beleza? Então, ok. sp2 tem 7. sp, uma ligação tripla ou duas duplas condensadas, que não é o caso aqui. 1, 2, 3, 4. Então, realmente, nós temos aqui 7 sp2 e 4 sp. A 2 está correta, portanto, não iremos aqui contabilizar, porque nós queremos as erradas. O nome do composto da IUPAC é 1-benzil-X2,4-diin-1-ona. Olha só. Essa daqui está errada, né? Por quê? Primeiro que o nome desse grupo aqui é fenil, porque é o benzeno diretamente ligado à cadeia. E a cadeia realmente começa a numerar aqui, ó, no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que o carbono sp é um carbono linear, portanto essa estrutura aqui está reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, X, 6 carbonos na cadeia principal. No 2 e no 4 você tem duas triplas. E no carbono 1 você tem acetona. No entanto, no carbono 1, o grupo radical é fenil, né? E não benzil. Portanto, fica como errado aí. É um composto aromático, muito bem, porque ó, tem o anel aromático aqui. É hidrofóbico. Nós podemos considerar ele como hidrofóbico porque a sua estrutura é praticamente formada por carbonos, né? Esse oxigêniozinho aqui não é o suficiente para dar uma polaridade ao composto. Além disso, a capilina é um dos compostos orgânicos presente no óleo essencial, né? Então, nós sabemos que óleos são compostos hidrofóbicos, ou seja, apolares, tá, gente? Que apresenta 7 ligações pi, vamos ver, ao longo de sua estrutura. Então, aqui, ó, uma ligação pi, 2, 3,
a 4 aqui, ó, na carbonila. 5, 6, 7, 8. Então, a 4 também está errada, porque ó, é um composto aromático hidrofóbico? É, mas ele não apresenta 7 ligações pi ao longo de sua estrutura, tem 8, né? 3 no anel aromático, 1 na carbonila e 2 em cada ligação tripla aqui, portanto 4 mais 4 dá 8. E 5, apresenta a função cetona e um sistema de deslocalização de elétrons que confere a estabilidade do composto. Isso aí está certo, né? Função cetona aqui, representada pela carbonila heteroátomo, ou a carbonila secundária, perdão, gente, aqui, só corrigindo aqui, oxigênio heteroátomo seria o éter, né? Então, a carbonila secundária, hein? É cetona, e a deslocalização dos elétrons refere-se nessa estrutura aqui do benzeno, tá? Que fica em ressonância, que vai sim conferir a estabilidade desse composto, pelo menos aí nessa estrutura aqui do aromático, ok? Então, o gabarito correto é aquela que apresenta 3 erradas, letra C. Questão de número 8, uma questão tranquila, né? A figura mostra a fórmula estrutural da flunarizina, princípio ativo de um medicamento indicado para o tratamento de distúrbios do equilíbrio, tais como vertigens e tonturas. A molécula desse composto apresenta, está colocando ali uma isomeria, né? Tem isomeria óptica, tem isomeria geométrica, tem isomeria cis e trans. Isomeria cis e trans é um tipo de isomeria geométrica, né? Então, aqui, ó, se a gente analisar, não tem carbono quiral, certo? Porque esse carbono bem aqui, ó, tem 2 grupos iguais, ó. Portanto, não é quiral. Mas nós temos aqui uma isomeria cis e trans, que também pode ser chamada de isomeria geométrica. No caso aqui, esse composto é um composto trans, tá bom? Grupos iguais em lados opostos. Aí, ó, isomeria geométrica, a gente já tira aqui a B, já tira a D. Ele tem radical funcional amida? Cadê? Radical funcional amida? Deixa eu ver. Ok, aqui não. Aqui você tem uma função amina. Aqui, ó. Amina, certo? Terciária. Amina terciária. Ok? Então, aqui, ó. Tem função amida? Não tem. Então, tá fora aqui. Certo? Geométrica, amina, amina. Então, aqui ainda tá. Amina, amina. Beleza. Aí ele fala aqui, tem carbono terciário ou quaternário. Deixa eu ver. Se a gente analisar essa estrutura aqui, vamos ver. Certo. Aqui é um carbono secundário, né? Carbono secundário. Mas aqui é um carbono terciário. 1, 2, 3. Carbono terciário. Tem carbono quaternário? Eu não vejo nenhum carbono quaternário aqui. Só vejo carbonos terciários aqui no anel aromático. Ó. Beleza? Então, por isso, o gabarito aqui vai ficar com a letra C. Né? Gente, esse termo radical, ele não é muito aplicado para funções. Tá? Radical é um grupo orgânico ligado a uma estrutura. Mas como a questão ela traz essa nomenclatura para todas as alternativas, né? Então a gente segue o baile. É nesse sentido, tá? Então ali, mas o correto seria grupo funcional, né? Amida. Vamos então para a última questão de química orgânica também, que traz as reações. Ó. Na busca pela produção de alimentos mais saudáveis, diversas indústrias do ramo alimentício vêm sofrendo, vêm aos poucos substituindo a gordura hidrogenada, gordura trans, usadas em seus produtos, por outros tipos de gordura gerada com óleo de palma, né, que não é nociva à saúde. Um dos ácidos graxos presentes na composição do óleo de palma é o ácido linoleico, cuja estrutura está representada aqui a seguir. Né? Considerando o valor da constante de Avogadro de 6 vezes 10 a 23, pode-se inferir que empregando o processo de hidrogenação catalítica. Tá? Hidrogenação é uma reação de adição, tá, gente? As condições que permitem uma eficiência de conversão de 70% da reação, hein?
Olha só, rendimento da reação aí no final. O número de átomos de hidrogênio necessário para transformar 1,8 vezes 10 a 27 moléculas de ácido linoleico em moléculas de ácido graxo saturado é. Então, eu quero transformar o ácido linoleico, que está aqui, em ácido graxo saturado. Não importa se a estrutura é uma estrutura cis, que é o caso aqui, ou uma estrutura trans, bom? Que é o caso dessa outra dupla. Aí, galera, o ácido graxo saturado, ele ainda conserva, né, a carboxila, que ele é um ácido graxo, é um ácido carboxílico. Portanto, a hidrogenação só vai ocorrer nessa parte aqui, nessas insaturações aqui, ok? Sendo assim, para transformá-lo em um ácido graxo saturado, eu preciso reagir para cada ligação dupla uma molécula de hidrogênio. Portanto, como eu tenho duas, eu vou usar duas moléculas de hidrogênio, ok? Nesse caso, eu tenho uma ideia que quantos átomos de hidrogênio serão adicionados? 4. 4 hidrogênios para cada uma molécula de ácido linoleico. Portanto, já tem a proporção estequiométrica, né? Aqui é o seguinte, eu quero converter 1,8 vezes 10 a 27 moléculas. Então, eu tenho essa proporção. 1 está para 4, né? 4 hidrogênios. Então, 1,8 do reagente vezes 10 a 27 está para X. Ok? A ideia aqui é que você vai multiplicar por 4, né? Então, vamos lá. 1,8 dá 3,6. Então, 3,66. Aqui 1,8 vezes 4. Então, dá isso. 7,2 vezes 10 a 27. Bom? Então, 7,2 vezes 10 a 27 átomos de hidrogênio seria se essa reação ocorresse numa condição de 100%. Quantos átomos, então, de hidrogênio para uma condição de rendimento de 70%? Né? Então, aqui X vai me dar o valor de 5,04 vezes 10 a 27 átomos de hidrogênio. Portanto, o gabarito correto aqui é a letra D. Show de bola, galera? Então, finalizamos aqui o nosso primeiro gabarito. Espero que você tenha aprendido um pouco mais aí sobre a resolução, né? Se você acertou todas as questões, parabéns. Se você errou alguma questão, isso é normal. Os gabaritos, os simulados, eles servem para isso, beleza? Para você rever ali onde você errou, tal, para corrigir. Então, espero que você tenha aprendido mais. Nos vemos na próxima. Bons estudos!